Eu gostaria de convidar para compor a nossa mesa Everton Azevedo, psicólogo da área da saúde, que vai estar conosco hoje, e Eliane Barbosa, nossa palestrante espirituosa. Uma boa noite a todos, uma boa noite a vocês, é um prazer recebê-los. Então vamos dar início ao nosso estudo de hoje, fazendo uma leitura preparatória para harmonizar o ambiente em que nos encontramos. Do livro Ânimo, Lorival Lopes. Os teus recursos, que te falta? Não vês que já tens dentro de ti os recursos para resolver todas as questões? Deus não te fez com defeito. Uma voz, a da consciência, clama por dentro de ti a dizer: olha, escuta, segue. Não vieste para fabricar amarguras. Vieste para expandir qualidades, agir, crescer na paz e amar. Acorda-te. Mergulha o teu pensamento em reflexões sadias, vigorosas, confiantes. O mal se desmanchará à tua frente e erguer-se-á o que é bom e belo. Confia em Deus e em ti. Apruma-te. Tem mais vigor, energia positiva, vibração amorosa para colher bons frutos. Por ser positivo, o sol ilumina sempre. Então, depois dessa leitura preparatória, já com os nossos pensamentos mais calmos, as batidas do nosso coração mais suavizadas, vamos procurar a conexão com o plano superior, pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, que junto com os benfeitores dessa casa nos enviem os espíritos amigos, para que aqui, junto a nós, encarnados e desencarnados, possam agir, atuar, transformando as nossas energias negativas em boas vibrações, vibrações de paz, de amor, de tranquilidade e equilíbrio. Que os espíritos amigos tragam as boas intuições para os palestrantes de hoje, que procurarão com amor, com estudo, com dedicação, trazendo para nós as informações necessárias para cada vez mais valorizarmos essa vida que Deus nos deu. E assim, na certeza de que já estamos todos envolvidos pelas luzes divinas que recaem sobre nós neste momento, pedimos permissão para iniciarmos a reunião doutrinária para divulgação da doutrina espírita e dos conhecimentos necessários para a nossa vida. E assim, vamos dar início à reunião de hoje. Graças a Deus. Então, viver é um desafio sublime, mas o suicídio, ele pode acabar com esse viver sublime, porque ele ocorre em qualquer fase da vida e tem efeito cascata, que impacta a família, amigos, colegas, comunidades e sociedade. O nosso objetivo aqui com o Setembro Amarelo é ampliar a compreensão do comportamento suicida e das medidas preventivas, de acordo com a ciência e da consoladora doutrina espírita. E para isso, então, nós convidamos o Everton, da área da saúde, ele vai falar para nós sobre esse aspecto
do suicídio, como ela transforma a nossa vida. E depois, a Eliane, a nossa palestrante espírita, vai, de acordo com a doutrina espírita, nos esclarecer, nos orientar como enfrentar os obstáculos pelos quais passamos no dia a dia. O Everton é psicólogo, especialista em análise comportamental, pós-graduado em gestão pública e em ciências sociais. Ele é presidente, psicólogo e técnico responsável pela instituição Associação Beneficente Dias Melhores, lá em Celina, né? Administrador social da empresa Essencial Saúde Clínica Reunida. O ano passado ele também esteve aqui conosco e quem veio acompanhando foi a esposa dele, que estava grávida. Hoje, né, eles já são papais do Benjamin. Então é com muita honra que nós recebemos o Everton aqui hoje para abrilhantar a nossa noite. Então, como nós fizemos a semana passada, nós vamos fazer perguntas que vocês colocaram na caixinha, né, que ficou quase 2 meses ali em exposição. Então, todas essas perguntas que serão feitas para o Everton e para a Eliane foram perguntas que vocês, frequentadores do Centro Espírita Amor em Jesus, queriam saber, né? O nosso objetivo é justamente esse. O que vocês gostariam de ter como esclarecimento sobre essa questão tão polêmica do suicídio? Então, Everton, tem horas que nós sentimos assim um buraco dentro da gente, né? Que nós costumamos chamar de vazio existencial. O que vem a ser esse vazio existencial que leva tantas pessoas ao suicídio? Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Mas fala sem né? Dá o seu. Falar de cá, então. Obrigado pelo convite. Pode falar. Agora sim. Obrigado pelo convite. Mais uma vez é uma honra, um prazer estar aqui servindo. Eu sempre falo que o conhecimento é para ser passado, essa nunca ser vendida, a gente ser agraciado pelo dom, né? Da gente saber alguma coisa, ou um pingo dessa coisa. Parabéns mais uma vez a todos. O que vem ser esse vazio essencial, vamos à pergunta. Ele está inteiramente ligado à falta de significado à nossa vida. A vida fica sem sentido. Então eu falo que o vazio, ele é um vazio cheio de coisas. Porque a partir do momento que a gente perde o sentido da vida ou a conexão, isso vai ficando escuro para nós. Eu falo que a nossa sociedade, ela carece de saber de onde viemos e para onde vamos. Então esse vazio é cheio de coisas negativas. Quando a gente fala de suicídio, eu gosto muito de falar a valorização da vida, que muitas das vezes esquecemos. É uma desconexão, né? Da vida, a gente fica desconectado ali, mas a forma de se conectar, muitas das vezes, está na simplicidade, na valorização das coisas simples. Nós almejamos as coisas grandes, as coisas grandiosas. E talvez esse vazio existencial esteja cada vez mais frequente na nossa sociedade, por estarmos numa sociedade repleta de prazeres. O ser humano não nasceu, não evoluiu para sentir tanto prazer igual sentimos. É prazer na comida interpalatáveis. Eu
falo comida hiperpalatável, é aquela comida, o lanche, a pizza. Tudo tem que ter muito tempero, tá? Isso nos dá muito prazer. As redes sociais, hoje nós preferimos um celular. Dá mais prazer, isso é científico, tá? Dá mais prazer eu ficar numa rede social do que eu conversar com o ente querido. Nós somos bombardeados por prazeres, frequentemente. Eu falo que o ser humano hoje é como se fosse um cacto, que é uma planta nativa de lugares áridos, plantado no meio de uma mata atlântica. Nós temos muitos prazeres. E nós não sabemos lidar. Então, essa busca exacerbada de cada vez eu precisar mais, muitas das vezes me traz sofrimento. Esse vazio, se a gente for olhar, é como se a gente não pudesse sofrer. Mas se a gente for olhar por outro lado, a felicidade é inútil se você só quer viver feliz. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos sofrimentos. Em todas as literaturas existentes, ou que eu conheço, pelo menos existente, fala sobre que o ser humano precisa lidar com os seus demônios, ou com o seu lado ruim, ou com o seu lado mal, com a sua perversidade, para que nós possamos ser melhor. Mas quem aqui quer negar nós mesmos? Quem aqui quer negar os nossos desejos para nos transformarmos em algo melhor, ou em alguém melhor? Porque é delicado. Eu sempre falo, todos nós, todo ser humano é viciado em alguma coisa. Nós somos viciados, o que é que eu falo? O vício. Cada um de vocês dorme sempre na mesma posição. Vamos considerar isso como um vício, um hábito, um vício. Tá? Trocar de posição é difícil, né? Agora, quantos defeitos nós temos e estamos dispostos a negar e mudar? Os nossos prazeres, se a gente for olhar hoje a nossa sociedade, cada vez mais existente esse vazio, talvez seja por a gente viver uma sociedade hoje líquida. Cada vez mais líquida. Líquida que eu falo é feito para acabar. Feito tudo para se destruir. Os relacionamentos cada vez mais chegam ao fim. Porque as pessoas não querem resolver o problema. Porque hoje em dia é muito fácil. Aí cada vez vem mais traição. A nossa cultura, infelizmente, cada vez mais fraca, né? A gente pode ver que as bases religiosas, filosóficas que mantêm muitos da nossa moral, da nossa ética, também cada vez mais fraca. Então, algo que era um pilar, cada vez levantado, muros que foram levantados cada vez ficam mais fracos. Então a nossa moral, esse vazio e a necessidade do ser humano de saber de onde veio, para onde vai e qual o significado da sua existência, cada vez vai ficando mais distante e mais difícil de se encontrar. E ficando difícil de se encontrar o significado da nossa existência, o para que eu vivo e para que eu sirvo, esse vazio é tendencioso a aumentar, tá? E se a gente for olhar, esse vazio está muito ligado também a outras doenças, mas até a obesidade. Está ligado à obesidade, à depressão, à ansiedade, à compulsão alimentar. Isso tudo está ligado e está muito ligado aos nossos prazeres. Se a gente for olhar, e eu falo isso por critério de observação, tá? O meu pai era muito mais forte do que eu. E eu tenho certeza que serei muito mais forte do que meu filho. O que faz a nossa geração ser cada vez mais fraca. Mais fraca ao lidar com os nossos emocionais. Ao olhar, por quê? Nós queremos, eu quero que meu filho passe o que eu passei. Automaticamente fica uma vida mais fácil. Fica uma vida mais fácil porque ele não sabe lidar com as dificuldades. Nós temos que aprender, eu falo isso até com a minha esposa, que pai vira besta assim que o filho nasce. Ele faz um curso quando a mulher está grávida. Quando nasce, ele recebe o certificado. Aqui, um besta. E a gente
gente quer sempre dar com muito amor e carinho, e o nosso amor, infelizmente, atrapalha a evolução dos nossos filhos. Porque se a gente for olhar e fazer um olhar introspectivo, a gente vai descobrir que é exatamente os momentos mais difíceis da nossa vida foram os momentos que a gente adquiriu mais sabedoria, foram os momentos que a gente mais adquiriu aprendizado. Mas então, espera aí, como que eu posso dizer que os momentos mais difíceis e dolorosos da minha vida foram os momentos ruins? Eu deveria dar graças a Deus pelas minhas dores, que foram elas que me fez crescer. E a gente não deve, claro que com sabedoria e com cuidado, amor e zelo, orientar as nossas crianças e dizer: vocês terão que passar por frustrações, dores, esperas, para que vocês consigam. Hoje as crianças não são treinadas a sofrer, a ter frustração, porque não pode esperar. Então esse vazio existencial vai evoluir bastante por um motivo. Isso aqui, eu faço um alerta para todos: o celular. É cientificamente comprovado que as crianças que têm acesso ao telefone menor de 3 anos, há uma grande probabilidade delas terem depressão, ansiedade ou déficit de atenção. Tá? É extremamente proibido crianças menores de 3 anos usarem. Igual eu falei, estimula demais o cérebro e libera muita dopamina, o que causa dependência. Eu falo, tela de criança é pai e mãe. Tela de criança é pai e mãe. E com isso já iremos fazer um grande passo em um mundo adequado. Eu oriento que seja depois dos 12 anos de idade o primeiro acesso ao telefone. Tá? Simplesmente para que a gente consiga ficar com esse vazio existencial nessa nova geração. E para aqueles que já têm esse vazio existencial, é importante a gente orientar que procure ajuda profissional. Porque a gente pode ressignificar o nosso pensamento, ressignificar a nossa forma de pensar e de se comportar. Tá? Eu vou esperar a próxima pergunta que eu cumpri mais. Bom, então, já temos 2 alertas aí. Primeiro, em relação ao celular, né? Ao cuidado com o uso do celular, principalmente dos mais jovens. E o outro alerta é procurar ajuda profissional. E nós aqui temos também o nosso atendimento fraterno, justamente para dar esse suporte. E quando a gente começa na nossa conversa e percebe que a pessoa está precisando de uma ajuda profissional, nós somos os primeiros a indicar, porque nós somos espírito e corpo, né? Então todos os dois, o espírito e o corpo, têm que estar bem. Então nós fazemos uma parte e o profissional da saúde faz a outra parte, né? A próxima pergunta tem muito a ver também com essa questão do vazio existencial. Por que tantos jovens são depressivos e terminam no suicídio? É uma excelente pergunta. Tá? Por quê? Quando a gente entra em um sofrimento, ele não é tão pesado de início, né? Mas carrega 1 quilo por 1 minuto, ele é leve. Se você carregar ele por 10 minutos, ele fica um pouquinho mais pesado. Se você carrega ele por 1 hora, ele fica um pouquinho mais pesado. Se você carrega ele por 2 horas, ele começa a te machucar. Se você carrega por 3, 5 dias, ele já corta. Agora, se a gente carrega por anos, então já fica delicado. Os jovens, eles são muito pressionados. Se a gente for olhar, os jovens entre 16 até seus 24 anos, ele é pressionado por todos. Por todo mundo pergunta: o que você vai ser?
que você quer ser? E se ele já sabe o que vai ser, pergunta: tem namorado? E se ele tem namorada, pergunta: vai casar quando? E se ele é casado, pergunta: quantos filhos você vai ter? E se já tem filho, pergunta: um? E se já tem um, pergunta: vai ser dois? E se já tem dois, pergunta: vai ser três? E se tem três, fala: não é muito? Então, assim, de todo jeito é pressionado. E como eles estão na sua fase de desenvolvimento, eles acabam ficando um pouco perdidos. Uma vez que cada vez mais as nossas famílias estão desestruturadas, dilaceradas, isso é uma das nossas bases. Eu falo que a cultura, o ser humano, há 3 pontos fortes: a família, a cultura e a religião. E nós cada vez menos temos isso. Então esse é um dos fatores, tá? É claro que a gente não pode negar o uso de bebidas, o uso de drogas cada vez mais presente. Então, assim, isso tudo é reflexo. Igual eu falei hoje, a nossa sociedade é muito movida ao prazer. Tudo tem que me dar prazer. E a felicidade se torna inútil quando eu só quero ter prazer, eu só quero ser feliz, eu só quero ser feliz, eu só quero ser feliz. Mas não existe nada que faça você ser feliz 100% do tempo. Então, se você quer ser feliz 100% do tempo, a felicidade é inútil para você. Porque nós temos que entender que não há como ser feliz 100%. Nós temos que aprender a lidar com a frustração. A felicidade só é válida e só é útil para a gente quando entendemos isso. A felicidade é feita de momentos. Eu preciso lutar, mas enquanto eu estou lutando, eu não estou gostando, não. Mas a partir da realização eu fico feliz. Mas eu preciso lutar. Tem um filósofo, eu esqueci o nome dele agora, que ele baseia a vida do ser humano como um pêndulo, onde ele sofre, luta, sofre e tem uma realização. A partir da realização, o pêndulo volta. Ele luta, sofre, luta e há uma realização. A nossa vida, ele se baseou que é como se fosse um time de futebol. O time de futebol, ele passa um ano inteiro competindo, mas quantos dias ele fica campeão? Apenas um. Apenas o dia que ele vence é campeão. No outro, não, o outro já precisa treinar de novo, porque ele foi campeão naquele ano, para começar outro. A nossa vida também é assim, a gente luta para realizar uma coisa. A gente realiza, naquele momento que a gente realizou, você agora eu quero realizar outra coisa, peraí. Aí já tem outra realização. Só que como que eu vou lidar com essa situação se eu não sei lidar com a situação dos meus desejos? Se eu não sei lidar com as coisas básicas da minha vida, se eu não sei, se hoje eu não consigo sentir prazer em conversar com a minha mãe, em lidar com meus filhos, em comer um frango, as coisas simples da vida. Porque se você for olhar, raramente a felicidade pode ser comprada com algum objeto. Eu mesmo já tive o prazer de atender uma pessoa muito rica. Assim, de que adianta ter tanta riqueza na qual eu compro um iate, um apartamento? Eu compro, mas não tem ninguém para falar. Olha, eu comprei. Então a gente compra muitas das vezes para mostrar alguém que a gente ama, para alguém se orgulhar da gente. Mas se a gente não tem nem a capacidade de sentir prazer nas coisas básicas, se eu não tenho a fundação, eu não consigo bater a laje. Nós queremos as coisas grandiosas, mas esquecemos de valorizar as coisas simples. O meu pai, uma vez eu cheguei agitado na casa dele e tinha acabado de bater um caminhão de brita lá. Ele pega uma pedra e fica jogando para o alto, uma pedrinha daquela. E ele fala assim: meu filho, qual tem mais valor? Essa pedrinha que está na minha mão ou o monte de pedra que está ali? E quando a pedrinha bateu na mão dele, eu bati assim, peguei no alto, joguei e falei assim: claro que é um monte. Ele, com toda a paciência, pega a pedrinha de novo e fica jogando para o alto e diz assim para mim:
E teria esse monte de pedras se não tivesse cada uma sendo amontoada? Nós queremos as coisas grandiosas, mas raramente valorizamos as coisas simples e básicas, porque não vemos elas ser grandiosas. Mas um pouquinho de coisas todo dia, por mais simples que seja, eu consigo uma coisa grandiosa lá na frente. E nós esquecemos disso. Coisa simples, exemplo. Agora eu posso falar bastante, eu tenho bastante pediatra. Tá? Pediatra deu rotina para nós. Menino tem que ter hora de comer, hora de dormir, hora de brincar, hora de cansar, hora de fazer, até de ficar de barriguinha para cima, de barriguinha para baixo, tem que fazer tudo, mas tudo com hora, de preferência sempre no mesmo horário. Quem aqui respeita a hora do almoço? Quem aqui tem uma boa alimentação? Quem aqui tem hora de dormir e hora de acordar? Quem aqui tem atividade física regular? O básico nós não temos. A hora de dormir, se a gente for olhar, o principal regulador de humor do ser humano é o sono. Se a gente não dorme bem, a gente não acorda bem. Exemplo disso é meu filho. Se ele não dorme bem, ele vai dar bravo. Nós também somos assim. A nossa alimentação, um dos principais causadores de doença. Se a gente não se alimenta bem, a gente não fica bem, porque é o nosso combustível. Lazer. A gente confunde lazer com comer. Lazer, muitas das vezes, é pegar os nossos filhos, pegar os nossos netos e caminhar, que seja até o Cristo, que é o nosso ponto aqui turístico, caminhar até no Cristo e chegar lá, estender um lençol, pegar uns biscoitos, pode ser desses mais baratos, creme cracker, biscoitinho de maisena, uma garrafinha de água e fazer um piquenique com eles, mas descalço. Só no momento que vocês estiverem caminhando, a atividade física é um ótimo meio de combater a ansiedade, de combater a depressão, o vazio existencial. Uma vez que você vai estar conversando com o seu neto, ele vai estar aprendendo algo, porque feliz é aquele jovem que consegue estar com seus avós. Tá? Então, assim, só fazendo essa caminhada, vocês estão influenciando, vocês estão melhorando não só a criança à sua volta, todo o ambiente, mas também a si mesmo. Contato com a natureza é cientificamente comprovado que reduz o estresse e a ansiedade e minimiza os impactos da depressão. Qual foi a última vez que a gente cheirou de papelão? Cheiro de papelão. Eu falo que todos nós precisamos ser uma eterna criança, porque a nossa sociedade também, eu chamo a atenção, a nossa sociedade é carente de bons exemplos. Nós muitas das vezes fazemos as coisas boas, mas não demonstramos. Mas se a gente não demonstra, como é que a gente vai influenciar? A gente precisa demonstrar isso, porque as pessoas com maus hábitos estão demonstrando, estão influenciando, estão ganhando essa guerra. Então, uma das causas é justamente isso: ensinar os nossos netos, os nossos filhos, ensinar a sociedade ao meio que há como conversar, há como melhorar, há profissionais para ajudar. E o sofrimento todos nós temos, e infelizmente é algo comum. Claro que há sofrimento que precisa ser acompanhado, medicado. Eu até faço um alerta para todos que estão ouvindo a gente, que existe um número que você pode ligar 24 horas, é 188. Que esse canal fala sobre o Centro de Valorização à Vida, tá? É o 188. Muitas das vezes nós não conseguimos ajudar as pessoas, por isso encaminhamos para os profissionais. Isso é gente porque a gente tem o hábito de carregar o peso, né? Muitas das vezes nós ficamos doentes, tá? Então, assim, a gente precisa valorizar a nossa vida, e valorizar a nossa vida é cuidar de nós. Nós precisamos lembrar que qualquer animal dá a vida por aquele que ama. Você pode ver uma zebra pula na frente de um leão para salvar o seu filhote. Facilmente eu perguntaria a todos vocês aqui:
quem aqui morreria por aquele que vocês amam? Todo mundo levantaria a mão sem dúvida. Mas agora, tem uma coisa que vocês podem fazer que vão nos destacar. Teria como vocês cuidar de vocês igual vocês cuidariam de uma criança? Como vocês cuidam daqueles que você ama? É isso que eu chamo. Tem como, se você, imagina você cuidando de uma criança totalmente dependente de você. Tem como você se cuidar daquela forma, com aquele mesmo carinho? Aproveitando o momento, eu falo frequentemente. Jesus disse: ame o próximo como a si mesmo. Tá? E isso eu faço, eu amo o próximo. Mas será que eu estou me amando? Será que eu estou me respeitando? Será que eu estou me cuidando? Porque se eu amo mais o próximo do que a mim mesmo, então é um amor e uma compaixão completa. Eu preciso cuidar de mim. E cada vez mais, nós só temos que servir. Não, tem que servir, tem que servir, tem que servir. Só que se vocês não cuidarem de vocês, vocês irão ficar doentes. E quem vocês irão ajudar? Muitos de nós sabemos a falta que faz um pai e uma mãe. Então não vamos fazer falta por negligência nossa. O que estiver na nossa mão vamos fazer. Que é um ótimo meio de combater não só o estresse, a ansiedade, a depressão e o suicídio, mas é uma bela forma de valorizar a nossa vida. E falando sobre valorização da vida, nós precisamos também prestar atenção nos nossos preconceitos, né? Embora a gente diga que não sou uma pessoa preconceituosa, mas nós temos sim preconceitos, né? É porque é muito gorda, é porque é muito magra, é porque é branca, é porque é preto. E principalmente a questão do gênero. Então eu te pergunto, Everton, o fato de uma pessoa não conseguir assumir sua sexualidade pode levá-la ao suicídio? Pode sim. É o ato de não se aceitar. Então, assim, por medo, por diversos outros fatores, medo de sofrer, medo de preconceito, medo de não ser aceito dentro da própria família, isso pode levar realmente ao suicídio e muitos outros, tá? Doenças, até dependências químicas, seja com álcool, drogas, que muitas das vezes, se ele não é aceito em casa, ele busca refúgio em outro lugar. Eu sempre falo o seguinte: a gente deve respeitar, não incentivar. Quer ser? Seja. Será amado, respeitado como qualquer outro ser humano. Eu falo que o respeito tem que haver com todos, independente de suas escolhas. O amor é a única coisa que salva a gente, cura a gente realmente. Então, assim, se nós estamos falando principalmente sobre sexualidade, é sobre as pessoas que estão em formação, principalmente os adolescentes e jovens. Eles não têm a maturidade cognitiva perfeita ainda, eles não estão totalmente maduros, eles não conhecem o mundo em si, o quanto perverso eles são. Então, ter o apoio da família, o apoio de falar: não, você vai enfrentar essas dificuldades, pode ser uma base forte. Sempre, em tudo que a gente for falar sobre doenças mentais, eu acho que sobre o adoecimento da sociedade, a gente vai esbarrar sempre em família. Tá? Sempre a gente vai esbarrar em família, e o quanto é importante, o quanto devemos lutar. Igual eu falei, a gente hoje é criado numa sociedade líquida, onde tudo é feito para acabar. Se eu tenho um relacionamento, é melhor eu trocar do que eu resolver o problema. E não é muito bem assim. Então, a sexualidade pode levar sim ao suicídio, e por isso merece toda a atenção, tá? Toda a atenção, todo o cuidado, independente da escolha.
até pela sua indecisão, que vai a essa formação. Nós não sabemos, chega um período que a criança não sabe nem o que é. Então, o primeiro contato com a sexualidade precisa ser através do pai. Eu faço um outro alerta, tá? Aproveitando isso, que pode influenciar muito. Celular. Alguns estudos mostram que, a partir do ano de 2016, o primeiro contato com pornografia das crianças são a partir de 6 anos. E é visto pelo celular dos pais ou parentes. Né? Porque hoje ficou muito fácil, muito acesso. Então isso influencia diretamente nas escolhas da criança. Nós precisamos preservar a inocência da criança para que, de acordo com a sua maturidade, ela possa ir conhecendo e assim tomar suas decisões, fazer suas escolhas, amparada, amada, e que todos tenhamos orgulho, porque nós sabemos que muitas das vezes o que nos move é o orgulho dos nossos pais. Nós queremos deixar eles orgulhosos, mas nós precisamos entender que o orgulho vem da pessoa que somos, tá? Moralmente e eticamente falando. O prazer, o orgulho de um pai ou uma mãe não está na sexualidade, mas sim naquilo que a pessoa é, moralmente e eticamente. Então, eu creio realmente que isso seria uma das formas da gente conseguir reduzir bastante. É sempre estimulando a família, a cultura, a religião, os bons costumes. São os pilares da nossa sociedade. Agradecemos ao Everton esses esclarecimentos e agora vamos passar para a parte da doutrina espírita. Eliane. O homem tem direito de dispor de sua própria vida? Boa noite a todos. Essa pergunta ela foi feita por Kardec aos espíritos. Ela está no Livro dos Espíritos, na questão 944. E vamos ver o que os espíritos falaram nessa questão. Então, Kardec perguntou assim: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Os espíritos responderam: não, só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário, continuam os espíritos, importa uma transgressão da lei. Que lei é essa que os espíritos falam? A lei de Deus. Então, aqui, a doutrina espírita nos explica que nós não temos o direito de dispor da nossa própria vida. Isso é uma transgressão às leis de Deus. E quanto mais a gente se afasta das leis de Deus, mais nós sofremos. Aqui também, no livro Céu e Inferno, um dos outros livros, da Codificação Espírita, foi o 4º livro da Codificação Espírita, por Kardec, o livro Céu e Inferno é um livro que fala da justiça divina e mostra várias comunicações de espíritos de diversas situações espirituais. E após uma comunicação de um espírito suicida, o Kardec fala o seguinte: o homem não tem o direito de dispor da vida porque está lhe dando, porque esta, pode explicar? Porque o homem não tem o direito de dispor da sua vida, porque esta lhe foi dada visando os deveres a cumprir na terra. Razão bastante
para que não a abrevie voluntariamente, sob pretexto algum. Então, nós não temos pretexto algum para tirarmos nossa vida. Nessa reunião nossa aqui, nós estamos falando que é para nós olharmos para nós mesmos. E esse olhar para nós mesmos requer que talvez a gente ainda não encontre, né, o nosso papel na vida. A gente às vezes fica sem saber, nesse vazio aí, né, que foi perguntado, qual é o nosso papel na nossa vida, nessa nossa encarnação. O Espírito Hamed, que foi o autor desse livro aqui, As Dores da Alma, o autor espiritual, ele nos fala que todos nós temos que ter a certeza que temos que dar a nossa contribuição ao universo. Nós já paramos para pensar nisso? Que todos nós, hoje, estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui, encarnados, para darmos a nossa contribuição ao universo. Qual contribuição nós estamos dando? Nós já paramos para pensar? Muitas vezes a gente pode se sentir inútil, mas os Espíritos estão nos falando aqui que não, nós não somos inúteis. Todos nós temos a nossa contribuição a dar ao universo. A nossa contribuição agora, encarnados, é o quê? É tentarmos melhorar. Através da oportunidade da nossa encarnação, consertar os erros que a gente ainda temos, como espíritos imperfeitos, aperfeiçoar nossos acertos, aquelas coisas boas que a gente já consegue, ter um propósito na nossa vida. Então, a doutrina espírita nos mostra que com as nossas experiências ruins e as nossas experiências boas, nós vamos construindo o nosso próprio destino. Então, em momento algum, nós temos o direito de dispor da nossa vida. Em um livro, também na nossa doutrina espírita, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, o Leon Denis nos esclarece: os motivos de suicídio são de ordem passageira e humana. As razões para se viver são de ordem eterna e sobre-humana. Mais uma vez, qual é a nossa contribuição para o universo? São reflexões que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Evoluir é o grande objetivo da nossa vida, pois quanto mais a gente vai progredindo, mais resolveremos os nossos problemas com harmonia e sensatez. Temos que entender isso, nós somos os promotores do nosso destino. O que nós queremos para o nosso futuro? Estamos aqui ainda, espíritos imperfeitos, nós estamos aqui para nos melhorar. Então, essa é a resposta da doutrina espírita, né? Nunca deveremos dispor da nossa própria vida. O Everton deixou bem claro que uma das coisas que sustenta o ser humano é a sua religiosidade. Então, a fé, independente de qual religião nós professamos, ela pode ajudar o indivíduo a superar as dores da alma. E se nós não cremos em Deus, se nós não temos fé em nada, isso pode levar uma pessoa ao suicídio?
Vamos entender primeiro o que são essas dores da alma. O que o Espiritismo nos fala das dores? A alma, né, para nós, espíritas, é um espírito encarnado, somos nós. E as dores? O que são as dores? O que a doutrina espírita nos fala das dores? A dor faz parte da nossa existência. Para a doutrina espírita, a dor é um processo educativo. Será que a gente já entende que quando a gente está sofrendo, isso é para a nossa educação, para a nossa melhoria? Será que a gente já consegue ver assim? Nós, às vezes, não conseguimos entender que as dores estão aqui para nos fazer crescer. Eu sou uma pessoa que Deus não olha por mim, eu estou sofrendo tanto. Eu sou uma pessoa injustiçada. Não. Nós somos espíritos imortais. E através das nossas encarnações, nós vamos aprendendo, nós vamos exercitando o que a gente aprendeu, a gente vai errando ainda, mas nós estamos aqui para evoluir. Diante da dor, diante do sofrimento, nós somos obrigados a olhar para nós. Se está tudo bom, se está tudo certinho, a gente quase não olha para a gente mesmo. Agora, quando a gente começa a sofrer, quando vem uma dor, a gente começa a olhar. Peraí, o que está acontecendo? O Leon Denis também, no mesmo livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, recomendo, tá? Esses dois livros, As Dores da Alma, e esse livro também do Leon Denis, para todos vocês. O Leon Denis, ele fala que a nossa dor pode ser de dois tipos: a dor física e a dor moral. A dor física, ela existe pela simples imersão nossa no mundo carnal. Nós já estamos aqui, nós somos propensos a sentir dor. E a dor moral é um alerta para que a gente possa buscar uma saída para os nossos sentimentos e padrões comportamentais equivocados. Na dor física, quando a gente sente aquela dor física, o que a gente vai procurar? Nós vamos procurar um médico. Eu estou sentindo uma dor aqui, estou sentindo uma dor, nós vamos procurar um médico. Ela vem e passa. Por quê? Carne, né? Uma hora, nossa carne, nós vamos desencarnar, nossa carne vai ficar, a dor vai passar. Nós vamos para o plano espiritual. E a dor moral? Será que esses padrões comportamentais, esses sentimentos que nós temos, nós já conseguimos nos desfazer dele? Toda dor é um sinal de advertência, de alerta. Para quê? É uma forma de mostrar que nós precisamos entrar em movimento, nós nos colocar em ação. A dor sempre é uma advertência de que estamos distantes das leis de Deus. Quando sofremos, nós estamos distantes das leis de Deus. Aí vem a fé. O que é ter fé? No livro Consolador, foi perguntado ao Espírito Emmanuel: poder-se definir o que é ter fé? E o Emmanuel nos fala:
fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. Certeza essa que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. A fé, independente de religião, e a religião ela é nossa, cada um tem a sua. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de dizer, não dizer mais, eu creio, mas afirmar, eu sei. Então a fé é essa certeza. Eu sei que as coisas vão ficar melhores. Eu sei que este meu problema vou, com toda a minha força, conseguir arrumar uma solução, seja nessa encarnação, seja em outra. Então, é claro, que a fé nos ajuda a superar nossas dores da alma. Essa certeza em Deus, essa certeza de que tudo vai dar certo, que as coisas vão melhorar. Agora, e a descrença? O que fala a doutrina espírita, da descrença? Não acreditar em nada. Uma vez que o indivíduo não compreende Deus como bondade, como amor, como justiça, ele pensa sempre que é um injustiçado, que está passando por um castigo. E a doutrina espírita, no seu Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos fala no capítulo Bem-aventurados aflitos, onde Kardec e os Espíritos falam sobre o suicídio e a loucura, que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas são os maiores incitantes ao suicídio. Então, como foi perguntado ao Everton ali, quando a gente não tem, a gente está nesse vazio existencial, quando a gente tem mais ideias materialistas, a gente não crê em nada, não quer saber de nada, isso é um dos maiores incitantes ao suicídio. Com o Espiritismo, nós não temos mais dúvidas, que somos espíritos imortais, que o morre é o corpo físico, que nós continuaremos a nossa trajetória no mundo físico, ora no mundo físico, ora no mundo carnal. Então, uma vez que nós não compreendemos Deus como bondade, amor e justiça, nós temos a descrença, sim, pode ser um dos incitantes ao suicídio. E quem já teve um caso na família de alguém que se suicidou, atentou contra a própria vida, fica a dúvida, será que eu devo orar por ele? Porque afinal de contas ele cometeu um ato contra a própria vida, e como fica isso perante Deus? Nós espíritas sabemos que temos a proteção de Maria e a sua falange que cuida desses espíritos, mas muitas pessoas não acreditam nisso. E aí vem a pergunta: não rezar, não orar por aqueles que cometeram este atentado contra a vida, isso é correto, Eliane? A pergunta 644 do Livro dos Espíritos é a seguinte: é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Os espíritos nos respondem: têm elas o poder? Não, aí continuando essa pergunta,
Ainda o Kardec pergunta: tem elas o poder de dobrar a justiça de Deus? Os Espíritos respondem: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas o Espírito pelo qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que lhes dá. Por outro lado, a prece provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que foi preciso para ser feliz. Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas. Continuando, na pergunta 665, o que pensar da opinião das pessoas que rejeitam a prece pelos mortos, em razão de não estar prescrita no Evangelho? Os Espíritos responderam: o Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra e emprega todos os possíveis para o testemunho de afeição. Então, o que está dizendo aqui a doutrina espírita? Nós devemos orar por todos os espíritos encarnados e desencarnados. Por quê? Para mostrar-lhes a nossa afeição, para mostrar-lhes o nosso amor, para mostrar-lhes ainda, nós sabemos que a prece, ela é a transmissão de pensamento. Quando nós fazemos, a nossa prece, nós estamos mandando pensamentos de amor, de bondade, para todos aqueles a quem a gente está intencionando a nossa prece. Então, Jesus orou e nós sabemos que nós também devemos orar. Aí, continuando na doutrina, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. Aí, nesse capítulo, tem sobre a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E fala neste capítulo o seguinte: a prece tem sobre eles ação mais direta, pois não se sentem abandonados. Será nós já, com o estudo que nós temos, com a visão da doutrina espírita, todos os estudos do Evangelho de Jesus, será que será lógico nós não orarmos pelos suicidas? Será que será caridoso nós não orarmos pelo suicida? Será que será cristão nós não orarmos pelo suicida? Nós devemos recusar a prece? Claro que não. Algumas religiões, elas não oram pelos que já morreram, pelos suicidas, porque elas acreditam que aqueles que já se foram têm duas alternativas: ou ser salvo ou ser condenados a penas eternas. Então, para eles seria inútil a prece. Mas nós, estudantes da doutrina espírita, nós sabemos que orar pelo suicida é um ato cristão de caridade, porque essas vibrações que nós vamos emitir para eles de amor, de carinho, suavizam e muito os seus sofrimentos. Levam a eles a resignação e, com as nossas preces, levando a eles também o arrependimento, eles se tornam mais receptivos aos auxílios dos amigos espirituais que estão ali para auxiliá-los.
mas devido aos seus sofrimentos, eles ainda muitas vezes não podem ser auxiliados, né? Então, a doutrina espírita nos mostra que o suicida é um irmão nosso que se enganou e que merece toda a compreensão e carinho nosso. Através de quê? Das preces, das boas vibrações que a gente pode emitir para eles. Então, assim, chegamos ao término de mais uma sexta-feira sobre a valorização da vida. Vamos agora, então, fazer a nossa prece final. Queremos agradecer neste momento a presença dos espíritos amigos que aqui vieram trazer, através do Everton e da Eliane, os esclarecimentos necessários para que nós possamos olhar para nós, olharmos para o próximo com um olhar de amor, de ajuda e principalmente valorizar essa vida tão boa que nos foi dada por Deus. Temos problemas, temos sofrimentos, temos obstáculos, sim, mas isso faz parte do nosso caminhar. Que nós consigamos caminhar com equilíbrio, com tranquilidade, com fé e resignação, na certeza de que amanhã será outro dia e que tudo isso que estamos sentindo neste momento, sejam dores ou sejam alegrias, tudo passará. Que as nossas boas vibrações encontrem respaldo e sejam transmitidas para todos aqueles que neste momento passam por dores e aflições. E assim nós, encarnados e desencarnados, queremos agradecer a oportunidade recebida e pedimos permissão para encerrarmos mais uma noite de divulgação da doutrina espírita em nossa casa de oração. Que assim seja, graças a Deus. E como estamos falando de valor